Medo desse vídeo falhar de novo? Também sim. Por quê? Porque eu já tentei gravar esse vídeo zilhões de vezes. Eu não tô brincando, não. Faz mais de 2 anos que eu tento gravar esse vídeo e sempre é uma coisa dá errada. Inclusive, eu já perdi outros vídeos junto com ele. Mas está repreendido em nome de Jesus, que hoje eu vou falar sobre ele. Como você já viu aí no título, na capa do vídeo, eu fui assediada. Eu fui assediada quando eu era adolescente, em uma escola. Eu estava na 7ª série, quando começou isso, na antiga 7ª série que a gente chamava, né? Foi quando começou tudo isso. E foi com um professor. As palavras vieram como facas que me perseguiram por um bom tempo, do qual eu achava que eu era a culpada, do qual eu ficava pensando por que isso aconteceu, por que eu deixei isso acontecer, por que eu perdi o controle. Mas na verdade a culpa não foi minha, a culpa nunca foi minha, a culpa foi dele não me respeitar. Então, vou explicar toda a situação agora pra vocês. Antes, eu quero falar de algumas estatísticas. O assédio, ele é definido pela OIT como um comportamento em função do sexo, de caráter desagradável e ofensivo para a vítima, para a pessoa que sofre. Comportamentos que se qualificam como assédio sexual é o assédio físico, verbal e o não verbal. O físico, ele envolve violência, contato físico e aproximações. O verbal se apresenta como comentários inapropriados sobre o corpo ou sobre alguma parte da pessoa, perguntas íntimas e chamadas telefônicas. Já o não verbal, ele pode ser visto como assovios, gestos de conotação sexual e alguns objetos. No Brasil, no ano passado, acima de 18 anos, 97% das mulheres assumiram na pesquisa que sofreram algum desses abusos sexuais. Também no ano passado, mais uma pesquisa saiu, informando que 53% das adolescentes desta pesquisa, uma pesquisa brasileira entre adolescentes e jovens, mulheres, elas convivem com o medo diário quando andam na rua, em serem estrupadas, assediadas, com medo dos comentários, dos assovios, no que isso mais pode se tornar. Elas também relatam ter medo e receio e já terem sofrido abuso em redes sociais, beijos inesperados, apalpadas, fotos e outras coisas indesejadas. Quando eu era criança, não como uma desculpa, mas sim, se você for conversar com um psicólogo ou com alguém da área, vai saber que a falta da presença de um pai no dia a dia faz com que fiquemos carentes. Porque o pai e a mãe são muito importantes para a nossa vida. Eles compõem a estrutura ideal que Deus planejou em nossa vida. Meu pai, eu o amo muito, mas quando eu era criança ele não era muito presente. Novamente, não questionando, não dando desculpa, mas por conta disso, qualquer outra figura masculina que se aproximasse de mim, eu tava logo apaixonada. Principalmente os meninos, quando eu estava ali naquela pré-adolescência, no juvenil, na fase juvenil. E os meninos, desculpem os latidos, gente. Os meninos pediam assim, Joyce, me empresta uma borracha. Pronto, eu já estava apaixonada, achando que ele estava caidinho por mim. E eu, óbvio, me apaixonava. Foi então que eu comecei a receber elogios constantes desse professor. Me aproximei dele e tinha ele como amigo, depois como um pai. Isso mesmo, eu dizia isso pra ele até, que tinha ele como pai, contava pra ele os meninos que eu estava afim, conversava com ele sobre algumas dificuldades do dia a dia, fora questões também escolares. Eu realmente o tinha como pai, mas tudo isso ele estava se abrindo para depois ele lançar a rede. Depois de 1 ano, esse professor, ele mostrou as garras, mostrou pra que ele veio. Ele mostrou o porquê ele estava sendo tão legal, tão bondoso comigo, e eu, inocente, estava achando que ele era um amigo, alguém que Deus tinha enviado na minha vida para me fazer companhia, para ser meu amigo, homem, pois eu não tinha isso com meu pai. Foi então que ele começou a me prometer viagens. Ele perguntava se eu já tinha ido para alguns lugares que ele citava e eu dizia que não. Ele começou a me prometer viagens. E ele contava como tinha sido a viagem dele, daquele final de semana, daquele feriadão. E era muito legal ouvir sobre essas viagens.
E às vezes ele dizia assim, na próxima eu te levo. E eu brincando, achando que realmente ele tava brincando, que ele tava tirando onda, eu dizia assim, quero ver, tá bom, tô esperando. E eu dizia isso sem segundas intenções, só brincando mesmo com ele, mas ele estava falando sério. Depois dessas questões de viagem, ele começou a elogiar meu corpo, como aquela farda caía bem no meu corpo, como as minhas pernas eram bonitas, como eu não parecia ter aquela idade, tá se ligando, né? No que ele queria me levar e no que ele estava me levando. E ele falava que eu era muito desenvolvida para a idade que eu era, que eu era já tinha cabeça de mulher. Mas então chegou o dia. O dia que ele chegou pra mim e disse assim: eu tenho uma coisa pra te contar. E eu, diga, professor. Ele, mas eu não sei se eu te conto. Eu, professor, nós somos amigos. Tenho o senhor como meu pai. Ai, gente, inocente. Eu tenho o senhor como meu pai. Pode contar, pode falar pra mim. O senhor sabe que a gente não tem isso entre a gente. Diga o que foi. Ele, não, eu não posso te contar. E ele ficou rendendo isso, acho que durante uns 3 meses. Chegava pra mim e às vezes eu tava até esquecida. Ele dizia assim, eu tenho uma coisa pra te contar, mas eu não posso te contar. E teve uma vez até que ele falou assim, eu não posso te contar porque eu não sei. A pergunta é fácil, mas a sua reação é que eu não sei. Não sei se você está preparada pra pergunta que eu vou fazer. Se você já é maduro o suficiente pro que eu vou te perguntar. Gente, tudo isso ele estava orquestrando, criando essa rede e me envolvendo. Mas chegou o dia que era o intervalo, estávamos conversando e desse dia eu não fui pro intervalo. Eu fiquei conversando com ele, lanchando na sala mesmo. E aí eu, sim, rapaz, conta aquilo. E ele, deixa eu te contar. E, gente, eu não vou contar aqui porque eu não me sinto à vontade em falar. Eu não tenho problema se você estiver pessoalmente comigo. Mas aqui no vídeo, eu não sei quem vai assistir meu vídeo, então eu prefiro não dizer exatamente o que ele falou. Mas ele começou a fazer perguntas em relação ao meu corpo, as minhas partes íntimas. Começou a relacionar os meus lábios, o fato de eu ser cabeluda, com aquelas coisas que você deve estar ligado. Se você não tá ligado, se você é novo demais, não tá entendendo o que eu tô querendo te dizer, entenda. Ele estava falando sobre partes íntimas mesmo, uma forma de cunho sexual. Aquela forma que quando a gente sabe no nosso íntimo que não é uma coisa legal, que aquela pessoa que tá falando, você se sentiu incomodado com aquilo. Você não se sentiu bem, você sentiu que aquilo não era pra ser dito pra você, que aquilo não era um comentário conveniente, que foi um comentário desrespeitoso. Então, quando ele falou aquilo, como eu queria ser madura, do jeito que ele tava me moldando a ser, não queria demonstrar pra ele que eu não era madura e que ele tinha errado. Eu demonstrei por fora, fiquei calada. Minha gente, minha reação foi... essa é a minha reação. Eu não expressei muita coisa, eu não falei nada. Eu fiquei meio que tipo congelada por dentro. Graças a Deus, voltaram os meninos, o intervalo tinha acabado. Não deu pra gente conversar mais, graças a Deus. E eu me afastei, porque a partir dali eu comecei a perceber e a ligar muitas coisas que não eram legais. A igreja que eu faço parte, ela tem um projeto que se chama Quebrando o Silêncio, que é justamente sobre violência e sobre assédio sexual. E naquele momento foi muito bom esse projeto, porque eu identifiquei que aquilo foi um assédio sexual. Então eu me afastei dele, mas ele não gostou nada disso. E eu fui perseguida. Por nada não, mas eu sempre fui uma boa aluna, muito esforçada, até porque eu estava em uma escola particular, eu estava ali como bolsista. Eu me afastei dele e ele percebeu. E sabe o que ele fazia? Ele me expulsava da sala na aula dele. Ele não deixava nem eu pedi uma borracha emprestada, que ele já dizia que eu estava atrapalhando a aula dele, saia! E algumas pessoas até perceberam, porque sabiam que eu sou uma menina dedicada, que nunca fui expulsa da sala, e alguns alunos até acharam estranho o comportamento do professor, porque o que eu estava fazendo não era nada demais para os outros, né? Mas eu sabia o porquê. Graças a Deus, ele saiu do colégio, só que isso ficou na minha mente, eu ficava pensando, poxa, será que a culpa foi minha? Por que eu me aproximei dele? Por que eu confiei nele? A culpa foi minha. Eu dei liberdade demais. Eu comecei, gente, a questionar tanta coisa. Óbvio que não ajuda, mas isso só fez atrapalhar mais ainda o déficit que eu tinha em relação a homens, em relação ao papel masculino em minha vida. Depois de um tempo, eu reconheci que eu sou a princesa do Senhor. Talvez você me olhe agora, me veja vários defeitos,
Mas eu sei que Deus, ele me ama do jeito que eu sou e que eu sou perfeita. O que você tá vendo é a sua opinião. Eu tô não sou bonita pra você. Mas eu sei que eu sou para Deus. E ao eu reconhecer que o meu Deus é o meu verdadeiro Pai, quando eu me aproximei de Deus, eu comecei a ver mais ainda, né? Eu já era da igreja, mas quando eu tive aquela experiência espiritual com Deus, eu senti Deus como meu paizinho, como meu amorzinho, como meu tchucu-tchucu. E eu comecei a sentir realmente Deus como meu pai, como se fosse um pai da terra, sabe? Me dando castigo, me colocando para refletir sobre alguma situação. E eu comecei a sentir um amor, algo que me envolve. E eu busco renovar isso todo dia, porque isso me faz muito bem. Saber que eu tenho um pai no céu. Talvez o pai da terra tenha falhado, mas tudo bem, ele é pecador. Mas eu sei que o pai do céu nunca vai me deixar na mão. Eu sei que o pai do céu, ele me ama muito e que ele quer meu bem, que eu sou linda, eu sou a princesa do Senhor e que com essa situação ele não se agradou, ao contrário, ele chorou, ele também ficou triste. Então não é culpa minha, não é culpa minha, não é culpa sua se as pessoas estão inundadas no pecado, as pessoas estão deixando ser levadas e guiadas por Satanás. Se livre disso, se livre desse peso que eu sei que você está sentindo, porque eu senti por um bom tempo. Quebre as cadeias, quebre as correias de Satanás da tua vida. Deus, ele te ama. Procura ajuda, conta pra alguém. Depois de um tempo eu contei pra minha mãe, depois eu contei pro meu noivo e nunca mais eu contei pra ninguém. E hoje eu estou aqui contando pra você porque eu senti Deus me pedindo que eu fizesse isso. E olha, é tão importante eu falar isso pra você, você que chegou até aqui nesse vídeo, até o final, porque eu já perdi esse vídeo, gente. Eu não tô brincando. São 2 anos tentando gravar esse tema e eu sempre perco o vídeo, sempre alguma coisa acontece. Deus, ele te ama. Eu não sei quem é você, mas eu vou orar por você que vai assistir esse vídeo, porque eu tenho certeza que você precisa ouvir e que Deus, ele tá me usando. Eu não conheço você, mas Deus, ele te conhece. E ele queria que você soubesse que você é especial para ele, que a culpa não é sua. As pessoas que estão doentes, as pessoas estão inundadas pelo pecado. E no céu não vai ter nada disso. Não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter assédio sexual, não vai ter mal. Sinta o abraço acolhedor de Deus na tua vida. Ele te ama.